Então, bom dia. Hoje eu organizei aqui alguns tópicos para a aula de hoje, tá? E eu vou começar apresentando os conteúdos que caem na prova do IFSC. Depois a gente vai ver o que a gente precisa, né, para estudar. E eu vou fazer a aula de porcentagem, que foi o teu pedido, né, que você me mandou mensagem. Tá, então primeiro eu vou apresentar os conteúdos que caem na prova do IFSC. Essa planilha aqui eu fiz. No caso, foi uma estatística que eu fiz, né? Eu fiz as 5 últimas provas do IFSC e eu organizei. Por exemplo, a questão 11 da prova de 2023.2 cai Teorema de Pitágoras. A questão 12 cai porcentagem. E assim por diante, eu fui organizando assim e eu vi quais conteúdos caem mais. No caso aqui, porcentagem, 20% da prova é só porcentagem. Então, é um assunto aí bem importante para se aprender bem, né? Pitágoras também. Aqui outros assuntos como conversão de unidades, bem importante, sistema de equação, equação do segundo grau e entre outras. Então, essa tabela aqui eu posso mandar para você por mensagem e daí você pode me mandar os conteúdos aqui que você ainda não viu ou que você quer reforçar. Aí eu faço a aula com base nisso, porque não adianta fazer uma aula com um conteúdo que tu já tem bastante domínio, né, que você já domina. Eu quero saber o que você não viu ainda, principalmente os conteúdos que você não conhece nenhum, tipo diagrama de Venn, acredito que não sei se você sabe o que é, e conteúdos que você quer reforçar, tá? Aqui também tem um campo aqui, esses verdinhos são de estratégia, porque a gente faz a prova com estratégia, né? E tem algumas manhas que você usa para poder se sair melhor na prova. Então é importante saber também. Às vezes te ajuda, certo? Então tá aqui. Eu vou agora começar a aula de porcentagem. Então vamos lá. Porcentagem. O que é a porcentagem? A porcentagem basicamente é uma fração com denominador 100. Então, por exemplo, quando eu coloco 15% de alguma coisa, equivale a multiplicar essa coisa por 15 sobre 100. Via de regra, como que a gente faz, né? A gente tem um número em porcentagem, então tem um número, um símbolo de porcento do lado. Isso aqui é igual a um número dividido por 100. É basicamente isso, certo? Acredito que você já sabia disso, né? Então é isso aí. Vamos passar para o próximo. Fração. Converter fração para porcentagem e porcentagem para fração também é importante. Por exemplo, a fração 3 quintos. Isso aqui em porcentagem seria o quê? Bom, a gente tem que dar um jeito de esse 5 virar um 100. Então, que número que a gente pode multiplicar por 5 para fazer o 100? É o 20, né? Bom, utilizando a propriedade de frações equivalentes, se eu multiplico multiplicar ou dividir, no caso, por um número embaixo, eu também tenho que multiplicar ou dividir pelo mesmo número em cima. No caso, multiplicar o 3 por 20. Isso aqui vai ficar 60 sobre 100, que é igual a 60%, né? Beleza. Agora, por exemplo, uma fração desse tipo, 20%, é importante saber que isso aqui em fração dá para simplificar esses zeros. E a mesma coisa agora eu divido tudo por 2, aqui fica 1, né? E aqui fica 5. Então 20% é igual a 1 quinto. Fazer o caminho reverso também é importante. Às vezes é mais fácil trabalhar com 1 quinto do que com 20%, né? Em alguns casos. Então,
é isso. Para converter fração para porcentagem, basicamente tem que dar um jeito desse denominador virar um 100. Às vezes não é tão fácil, porque um não é divisor ou múltiplo do outro. Então, por exemplo, a fração pode ser 1/8. 1/8, eu não tenho um número que seja inteiro que multiplicado por 8 dê 100, porque 100 dividido por 8 não dá um número inteiro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, mais o 4, ele dá para multiplicar por 100. O que eu vou fazer então? Eu vou dividir os dois lados por 2, em cima e embaixo, no caso, né? Vai ficar 1/2 em cima, dividido por 4. E agora eu vou multiplicar o em cima e embaixo por 25, porque 25 vezes 4 dá o 100, que é o que eu quero. Aí vai ficar 25 sobre 2%, que é a mesma coisa que 12,5%, certo? Então são essas algumas formas de a gente converter porcentagem em fração e fração em porcentagem, vamos saber. Tá, depois eu apago. Vamos agora falar um pouco de acréscimos e descontos. Muitas das vezes a gente vai ter uma situação que é o seguinte: um produto X sofreu um acréscimo de P%, por exemplo. Vamos dizer aqui R$100 custava o produto, ele sofreu um acréscimo de, vamos supor, 20%. Então eu vou colocar um mais, porque eu estou acrescendo o valor. 20% de 100, de 100, que é o preço do produto. Isso aqui vai ficar... Bom, isso aqui é a mesma coisa que 1/5, né? Então, isso aqui fica 1, isso aqui fica 5, vai dar o 100, mais 100 sobre 5, que é 20, né? Então, isso aqui vai ficar R$120, certo? A mesma coisa é para o desconto. Basicamente, esse mais vai virar um menos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um número que é diferente de 100 agora. Pode ser o 70. Vamos dizer que esse produto sofreu um decréscimo, um desconto de, pode ser 10%. Então, menos 10% de 70. O D na matemática a gente representa com uma multiplicação, por isso que aqui é uma multiplicação, tá? Então, vai ficar aqui 70 menos. Aqui eu posso simplificar este com este, e este zero com este zero aqui. 70 menos 7 dá 63, né? 63. Assim se faz um desconto. Bom, perceba que geralmente a gente existe uma dedução para isso aqui, uma fórmula que fica um pouquinho mais fácil de a gente fazer e um pouquinho menos de conta, poupa tempo, o que é bom na hora da prova, né? Então, por exemplo, sistematizando o nosso raciocínio aqui, a gente vai ter um valor x. Vamos trabalhar com acréscimos aqui. Mais uma porcentagem do valor x. Qual que é a ideia? Colocar o x em evidência. Então a gente coloca o valor, poderia ser aqueles R$100 ou R$70. Aí a gente coloca o número 1 mais a porcentagem do lado. Certo? Isso é um acréscimo. Um decréscimo seria basicamente a mesma coisa. Perceba que aqui, se eu sair multiplicando aqui, né, fazer a distributiva, eu volto para isso aqui. Então eu posso escrever aquilo ali dessa forma aqui. Se fosse com menos, seria o seguinte.
vezes x, colocando x em evidência, só vai trocar o sinal, né? 1 menos a porcentagem. Isso aqui é bem prático, tá? Economiza um tempo na conta, porque olha só, utilizando essa ideia aqui, né? Eu vou refazer o mesmo exercício do 100%. Então, era 100, se eu não me engano, mais o 20%, que é 0,2, vezes o 100. Isso aqui nada mais é que o próprio 100 vezes 1 mais a porcentagem. No caso aqui é 20%, que é 0,2. Ou 100 vezes 1,2, que é 120, né? Essa aqui vai duas para o lado, vira 120. Às vezes é mais fácil, né? Não precisaria escrever isso aqui direto, tipo um acréscimo de 20% é basicamente 1,2 vezes o valor. Isso aí já dá 120. Ou, por exemplo, um decréscimo era de 70 menos 10%, então seria 0,9, que é 1, menos a porcentagem, né? Menos 0,1, vezes 70, que é a mesma coisa que 9 vezes 7, né? Multipliquei isso por 10, dividi isso por 10. Isso aqui dá 63. Às vezes é mais prático fazer assim. Aí você decide a maneira que é melhor para você trabalhar, né? Agora vamos... Ah, tá. Tem uma ressalva aqui, que na verdade é uma pegadinha que aparece muito em prova. Não sei se no IFSC que apareceu, mas é importante de saber, que é o seguinte: porcentagem sobre porcentagem, ou sucessivas porcentagens em seguida, porque olha só, por exemplo, vamos supor que eu faça aquele 20% a mais, né, um acréscimo de 20% sobre o 100. Então seria 1,2 vezes 100, que é o 120, a gente já viu. Agora, se eu diminuir o 20%, ele não vai voltar para o 100, né? Diminuindo 20% aqui é a mesma coisa que multiplicar o 120 vezes 0,8, que é a mesma coisa que fazer 12 vezes 8. Né? 12 vezes 8 dá 80, mais 2, acho que dá 96, né? É 96. Porque 10 vezes 8 dá 80 e 8 vezes 8, 16, 96. Isso. Perceba que não voltou para o 100. Então, tipo, fazer um acréscimo de 20% e depois voltar a 20%, ele não chega no valor original. Então, toma cuidado com isso aí. Certo? Beleza. Ah, princípio da reflexão. Esse é um princípio muito importante. Na verdade, ele agiliza, ele te dá mais tempo de prova. Então, isso aqui é muito bom. Olha só. 30% de 50. Se eu te dissesse que isso aqui é a mesma coisa que 50% de 30, fica muito mais fácil de fazer, né? 30% de 50, de cabeça, você não sabe. Mas 50% de 30 é fácil. É metade de 30, que é 15. Né? Então eu posso trocar aqui a porcentagem pelo valor. Outro exemplo aqui. 20%. Vamos botar... Pode ser 70%... Ou 90%, pensei numa boa, 90% de 30. Não é muito fácil de saber, mas 30% de 90 é quanto? É um terço, né? Porque 30% é aquele negócio de converter uma porcentagem em fração, é a mesma coisa que 30 sobre 100, ou 3 sobre 10, né? Ou 3 sobre 10. Então,
3 sobre 10 de 90 vai dar 27. Certo? Então dá para fazer essa troca. Às vezes é útil. Eu vou utilizar numa questão isso aqui. Mas por que isso aqui funciona, né? Na verdade, isso aqui tem uma explicação. Por exemplo, uma porcentagem, representada por %, em fração, de um valor x. Bom, perceba aqui que eu posso jogar esse % para cá, né? Na verdade, aqui, podemos fazer o seguinte. Eu posso dividir dos dois lados por 100 e esse 100 some. Eu vou ficar com o seguinte. Eu vou ficar que P vezes X é igual a X vezes P, o que é verdade, né? Então, essa troca da porcentagem pelo valor pode-se fazer. Isso é o princípio da reflexão, da porcentagem. Certo? Vamos fazer algumas questões basic. Eu selecionei 5 aqui e vamos fazer elas aqui. Uma pizzaria que trabalha com sistema de rodízio, buscando atrair clientes, aumente seu lucro, lançou a promoção ao lado. Compre um rodízio e escolha entre um refrigerante ou uma sobremesa. Sabendo que, em um determinado dia, 50 clientes compraram o rodízio de pizza e 70% deles escolheram o refrigerante, quantos clientes optaram pela sobremesa? Bom, tem duas opções, né? Os que têm a opção de escolher o refrigerante ou a sobremesa. Então, os que escolheram a sobremesa são 30%, certo? Então, eu posso botar 30%. Se 70 escolheram um refrigerante, 30% escolheram a sobremesa. De 50. Usando o princípio da reflexão, fica 50% de 30, que é 15. E assim a gente já faz a questão. Essa aqui foi de boa, né? Então, 15% é a resposta. 15 clientes, né? Outra maneira que dá de fazer é pegar os 70% de 50, né? Que é 50% de 70, que é metade de 70, 35 clientes, então, escolheram o refrigerante. Aí é só fazer os 50, que é o total, menos os 35. Os que escolheram refrigerante vai dar o mesmo 15, a resposta é B. Certo? Vamos para a questão 13. Aqui é um pouquinho mais complexa. Carlos, Fabiano e Bruna juntaram dinheiro para comprar uma barraca de acampamento. Fabiano contribuiu com 60% do valor total da barraca. Carlos contribuiu, aí aqui, muita atenção, 40% do que faltava pagar, não é 40% do valor da barraca. Porque se fosse, já estaria paga, né? Os 60% que o Fabiano pagou mais os 40%, dá os 100%, estava zerado. Mas muita atenção no que a porcentagem está incidindo, que no caso é o valor restante. Bruna, por fim, contribuiu com R$30. Sendo assim, o valor da barraca foi de... Então vamos ver aqui. Então olha só, o único valor que ele me deu foi o que Bruna pagou, né? No caso, esses R$30 correspondem aos 60% do que faltava pagar. Porque Carlos contribuiu com 40% do que faltava, né? E Bruna, então, contribuiu com 60% do que faltava. Então, o valor restante, na verdade aqui, 60% do valor restante que faltava pagar corresponde a R$30. Então, 60% é a mesma coisa que 6 sobre 10 sobre 10 do valor restante. Corresponde a R$30. Multiplica aqui por 10 e divide por 6.
Multiplica os dois lados por 10 e divide por 6, vai dar 300 dividido por 6 dá 50, né? Então, 50 reais. Bom, eu sei que Carlos pagou 20 reais. Uhum. Agora, 50% é o que faltava pagar, certo? Então, olha só. O valor da barraca menos 60%, que é o que o Fabiano pagou. 60% do valor da barraca vai dar o valor que restou, os 40%. Então, 40% do valor da barraca. Esse valor que sobrou, né, corresponde aos 50 reais, corresponde ao valor restante. Então, eu vou ter que 4 décimos, 40%, né, do valor da barraca vai ser os 50. Então, eu vou ter 500 dividido por 4, que é 125. Deixa eu ver. É 125, porque 4 vezes 100 é 400 e 4 vezes 25 dá mais 100, então dá 500. Então o valor da barraca era 125. É isso aí. Resposta letra B. Beleza, agora vamos aqui para a questão 15, que eu acho que eu não sei de que prova eu peguei. Depois tem que ver lá aqui na estatística. Uhum. Tá, aqui foi construída uma estufa de 30 metros por 8. 15% da área foram plantadas alface. Cada alface ocupa um quadrado de lado 25 centímetros. Podemos dizer que o número de unidades da alface nessa estufa é... Então tá. Uma questão que vai envolver cálculo de área, conversão de unidade e porcentagem. Então, uma questão boa ali para a gente trabalhar. Um quadrado, um retângulo, na verdade, de 8 por 30, né? Ele falou. O retângulo de 8 por 30 corresponde a uma área, em metros, né? De 8 vezes 3 dá 24, então é 240 metros quadrados. Certo? Considerando que em 15% da área da referida estufa. Tá, eu vou calcular então 15% disso aqui. 15% de 240. Então eu corto esse aqui com esse aqui. Eu posso simplificar aqui por 3, né, dividindo em cima e embaixo por 5. Aqui vai ficar 2. Aí eu corto esse aqui com esse aqui, vai dar 12. 12 vezes 3 dá 36. Certo? 36 metros quadrados aí para alface. A alface ela é um quadradinho de 25 por 25, né? 25 centímetros no caso de lado. E 25 ao quadrado é 625 centímetros quadrados. Tá, então basicamente eu vou pegar esse 36 metros quadrados e vou ter que dividir por 625 centímetros quadrados. Mas muito cuidado, né? Elas estão em unidades diferentes, eu tenho que colocar tudo para a mesma unidade. Então a gente vai ter que fazer aqui uma conversão de unidades, né? De área no caso. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Para converter unidades de espaço, é muito útil você fazer o desenho da unidade que a gente está trabalhando. Essa é uma dica que eu acho que eu vou trabalhar na aula de conversão de unidades contigo. É a seguinte,
Como a gente está trabalhando com área, aí eu vou pensar num quadrado de 1 metro por 1 metro. Isso aqui é 1 metro quadrado. Né? Um metro tem 100 centímetros, então desse lado eu boto 100 centímetros, desse lado também. Então, 100 centímetros vezes 100 centímetros é 1 metro quadrado. O 100, ele nada mais é que 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Pela propriedade da potência, conserva a base e somos expoentes, vai dar 4. Então, 10 na 4, esse é o fator de conversão entre metro quadrado e centímetro quadrado. Que é isso, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho metro quadrado e aqui eu tenho centímetro quadrado. Vamos dizer que eu quero passar de metro quadrado para centímetro quadrado. Bom, eu estou passando de uma unidade maior para uma unidade menor. Então, para compensar, né, já que eu estou passando de uma unidade maior para uma menor, eu vou fazer uma multiplicação por esse fator que eu achei, 10 na 4. Se eu quero passar de centímetro quadrado para metro quadrado, eu estou passando de uma unidade menor para uma maior. Então, para compensar, eu vou ter que dividir o valor por 10 na 4. Aí depende do caso, né? Como eu não quero trabalhar com número com vírgula, eu vou passar de metro quadrado para centímetro quadrado. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse 36 e vou multiplicar por 10 na 4. E dividir isso aqui por 625. Tá? Então, essa é a conta que eu vou fazer. Isso aqui já está tudo na mesma unidade. Certo? Deixa eu pôr aqui. Metro quadrado em cima. Não, centímetro quadrado, desculpa. Converti o metro quadrado para centímetro quadrado, certo? Isso aqui vai ficar 36 vezes 10. Eu vou abrir essa potência aqui em 10. Porque daí eu vou simplificar com de baixo, para mim é mais fácil. Eu gosto de trabalhar com simplificações. Então eu vou pegar isso aqui. 625 eu vou dividir por 5. Vai dar... vou dividir por 5. No caso, 625 dividido por 5, vamos ver, vai dar 62 por 5. Não, 6 por 5, né? Vai dar 1, sobra 1, 12. Vai dar 2, 5, 5, 125. Então aqui deu 125. Então eu simplifiquei por 5 embaixo, por 5 em cima, vai ficar um 2. Agora por 5 de novo, vai dar 25, né? Então mais um 10 no lugar é um 2. Aí o 25 de novo vai dar 5. Vai ficar um 2. E aqui ficou um 2. Então basicamente foi 36 vezes 2 na quarta. Ou 36 vezes 16. 36 vezes 16. Certo? Bom, 36 vezes 10 é 360. Vai dar 576 aqui, só por aproximação, acho que eu já meio que sei. Mas vamos ver aqui. 36 vezes 10 dá 360. Vezes 5, metade de 360 é 180. Então vai dar 360 mais 180. 400, 540 mais 36, dá isso aqui. Letra C. Tá? Foi isso. Vamos agora para a próxima questão. Essa aqui. Bom, basicamente ela fala o quê? Uma peça de roupa do que o cliente compra recebe 10%. Duas peças, 20%.
3 peças 30 e é isso, né? A Bruna decidiu levar 3 peças, o valor original era 120 por peça. A Camila resolveu levar apenas 2 peças, o valor original era 140 por peça. Qual o valor da compra de Bruna e Camila, respectivamente, após aplicar os descontos? Então, uma questão aqui que a gente vai trabalhar com desconto. Bom, como a gente viu, eu vou trabalhar aqui com a compra da Camila. Ela comprou 2 peças de 140, 20% de desconto sobre o valor total da compra. Então, o desconto é aplicado no valor da compra, certo? Isso aqui dá 280, né? E agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse 280 e diminuir 20%, né? Que é o desconto para 2 peças. Então eu vou fazer 0,8 vezes 280, que é a mesma coisa que 28 vezes 8. 28 vezes 10, 280, né? Menos 2 vezes 28. 28 mais 28, 56. 280 menos 56. Dá 224, eu imagino. 224. Aqui já acabou a questão. É essa aqui, tá? Como é uma aula, eu vou fazer também para outra, mas só fazendo de uma você já sabe que é essa, porque não tem nenhum outro 224 aqui, certo? Se você quiser confirmar, podemos fazer a da outra também, que é a da Bruna, né? Para da Bruna. Ela levou 3 peças de 120, isso dá 360 reais, com um desconto de 30%, né? Que é a mesma coisa que multiplicar por 0,7. 1 menos 30%, 0,7. Isso aqui é 36 vezes 7, que eu vou fazer aqui do ladinho. Isso. 7 vezes 6, 42. 21 mais 3, mais 4, aliás, né? Dá 25. 252 tá aqui. Então, é isso. Essa é a questão. Vamos agora para a última questão. Uma questão aqui que eu vou trabalhar já uma das... Além de trabalhar a porcentagem, né? Vou trabalhar também uma das estratégias, que é a aproximação da técnica. Não necessariamente precisa estar explícito na questão para usar, mas o método da aproximação, porque esse método te poupa tempo. Olha só, basicamente ele pergunta, dessa forma a porcentagem de vacinados com terceira dose deste dia foi V. Aí ele dá a população de Santa Catarina, da população de vacinados, ele quer saber a porcentagem de vacinados naquele dia. Basicamente é fazer essa conta aqui, né? Vamos colocar aqui 2.430.329 dividido por 6.765.914. Para converter em porcentagem, basicamente multiplica por 100 e coloca um símbolo de porcento, tá? Obviamente, essa fração aqui eu não vou fazer do jeito que está. Eu vou utilizar a estratégia da aproximação. O que se baseia? Bom, eu vou colocar um número aqui mais fácil de eu trabalhar. Por exemplo, eu vou aumentar um pouquinho isso aqui para 2.500.000. Certo? Essa aqui, como eu aumentei um pouco o numerador, para compensar, eu vou aumentar um pouco no denominador também. Por quê? Eu aumentei um pouco o numerador, então o meu valor vai ser um pouquinho maior. Mas aumentando o meu denominador, o meu valor ficou um pouco menor, porque eu estou dividindo por um número um pouco maior agora. Então fez sentido eu, quando aumentar aqui, aumentar um pouco aqui também para compensar um pouco. Né?
Isso aqui vai ficar 6.800.000. Vou arredondar para esse valor. E agora ficou muito fácil, porque eu posso cortar esses 5 zeros com esses 5 zeros e fazer a conta como se fosse um 25 por 68, né? Vezes 100%. Para converter em porcentagem, eu vou multiplicar por 100 e colocar o símbolo do porcento, que é a mesma coisa que multiplicar por 100 e dividir por 100, enfim. Agora, eu vou fazer simplificações. Isso aqui dá 34, isso aqui dá 50. Aí por 2 de novo vai dar 17. Isso aqui dá 25. Aí vai ficar 25 vezes 25 dividido por 17. 25 ao quadrado é 225 dividido por 17. Essa conta aqui eu vou ter que fazer na mão mesmo. 25 por 17. Vamos lá. 17 vezes 3 dá... Aqui dá 21. Aqui dá 3 mais 2, 5. 51. Se eu colocar mais 17 em cima, vai para 68. E já passa do 62. Então vai ficar só um 3. Aqui menos 51. Vai sobrar um 115 aqui. Por aqui já dá para parar, porque só tem, vai dar 30 ponto alguma coisa por cento, né? E só tem essa alternativa aqui para marcar. Seria a B, né? Eu vou continuar aqui, vamos ver se vai dar um 5. 17 vezes 5 vai dar aqui 35. Aqui vai dar 5, vai dar 85. Se eu colocar mais 17, não vai chegar no 115, vai dar alguma coisa entre... Se eu fazer 17 vezes 6, por exemplo, ou vezes 7, 7 vezes 7, 49, dá 11. Ficou lá perto do 7, 6. Então vamos botar aqui um 6, alguma coisa. Vai dar bem perto do 35. Tá? Como é uma aproximação, a gente aproximou, dá para fazer isso. Uma dica, nota que não deu o valor 35 exato, deu um pouquinho mais. Usa essa estratégia quando você tem valores bem espaçados entre si, como é o caso aqui. Caso 2, 35, 56, 64, 73, dá de usar. Mas, por exemplo, se tivesse 34%, 35%, 36%, já ficaria meio ruim, entendeu? Então, tem que... depende do caso, tá? Eu acho que é isso aí. Qualquer outra dúvida sobre porcentagem, é só me mandar uma mensagem. E com relação àqueles conteúdos que estão aqui, aí você só me manda os conteúdos que você quer que eu grave aulas, tá bom? Então é isso, obrigado e até outra aula. Tchau.